Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre ângulos e a gente dividiu esse assunto em 3 partes. E essa aqui é o primeiro vídeo da sequência. Nós iremos começar definindo ângulo. O que seria ângulo? É a figura formada por duas semi-retas da mesma origem. Então, aqui a gente tem a representaçãozinha desse ângulo. Então, olhando para essa figura, qual que seria o meu ângulo aqui? O meu ângulo é o ângulo O. Eu só tenho apenas um. E eu posso representar ele de 3 maneiras diferentes. Eu posso representar o meu ângulo O como sendo AOB, ou então BOA, ou simplesmente colocar apenas o O. O que é que eu tenho que sempre lembrar de colocar? O acento circunflexo em cima da letrinha que está sendo representada no meu ângulo. Olhando para essa figura, o ângulo está em qual vértice? No vértice O. Então, eu vou ter que sempre me atentar em colocar o acento circunflexo em cima do O, porque esse acento, ele vai me dizer onde que o meu ângulo está. Então, quais são os lados? A gente tem o lado OA e o lado OB. E como vértice, o vértice O. Tem alguns ângulos que são os ângulos mais vistos que a gente vai destacar agora. A gente tem um ângulo zero, que também é chamado de nulo. Então, ele não tem representação, se é zero é sinal que não existe um ângulo. A gente pode representar apenas como uma semi-reta. A gente tem um ângulo de 90 graus, que ele é chamado de ângulo reto, e ele sempre é colocado esse quadradozinho nele, que nem vocês estão observando aqui na figura. Sempre vai ter. Então, se você viu esse quadradozinho no encontro dessas minhas duas semi-retas, já sabe que é um ângulo de 90 graus. A gente tem um ângulo de 180 graus, que ele é também chamado de ângulo raso, ou meia-lua. A gente pode também chamar de meia-lua, que está representado aqui do lado dele. E o outro ângulo, que é bastante visto, é um ângulo de 360 graus, ou conhecido como um ângulo de uma volta, que é a minha volta completa. Então, a gente tem aqui os ângulos, as suas medidas, como que eles são chamados e a representação de cada um deles. A gente tem também a classificação desses ângulos. Então, um ângulo, ele pode ser agudo ou pode ser obtuso. O meu ângulo agudo é aquele ângulo que ele vai ser maior que zero e menor que 90. Então, qualquer ângulo que está nesse intervalo, ele é chamado de ângulo agudo. Por exemplo, o ângulo 79. 79 graus é maior que zero, mas é menor que 90. Então, ele é um ângulo agudo. E tem a representaçãozinha aqui do lado, como exemplo. E o ângulo obtuso é aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, qualquer ângulo que tiver nesse intervalo entre 90 e 180 é chamado de ângulo obtuso. Por exemplo, o ângulo 108. Ele é um ângulo obtuso. Por quê? Porque ele é maior que 90, mas é menor que 180. E aí, a gente tem ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? São dois ângulos que têm a mesma medida. Então, quando eu tiver dois ângulos que eles tiverem a mesma medida, a gente chama eles de congruentes. E os símbolos que a gente usa para definir isso é esse símbolo que está representado aqui em cima. Tipo, os dois tracinhos de igual com o tiozinho em cima. É esse símbolo que a gente usa. Por exemplo, a gente tem esses dois ângulos aqui, o ângulo AOB e o ângulo MPQ. Esses ângulos, eles têm a mesma medida. Ó, aqui é o meu ângulo O e aqui é o meu ângulo P. Então, ó, dá pra gente ver o quê? Que o ângulo O é da mesma medida que o ângulo. Agora a gente vai ver o que são ângulos consecutivos. Os ângulos vão ser consecutivos quando a gente tiver dois ângulos que possuem o mesmo vértice e tem um lado comum. Como assim? Vamos observar a seguinte figura. A gente tem aqui, ó, o ângulo AOB, que é esse em azul aqui, e o ângulo AOC, esse que está em verde. Então, o que a gente consegue perceber? Que os dois
tem em comum o ponto O, e o ponto O é o vértice. Então, esses dois ângulos, eles possuem o mesmo vértice, o ponto O. Agora, será se eles têm um lado comum? Ó, se a gente observar aqui, AOB, esse lado aqui pertence, né, a esse ângulo, ao primeiro ângulo, AOB. E agora aqui, AOC, esse lado aqui também pertence ao ângulo AOC. Então, eles têm um lado em comum, que é o lado OA ou AO. Dando continuidade, a gente vai ver agora ângulos adjacentes. O que são ângulos adjacentes? Sabendo o que são ângulos consecutivos, a gente vai partir agora para esse conceito. Dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns. Então, primeiro eu tenho que verificar se esses dois ângulos são consecutivos e depois ver se eles têm pontos internos em comum. Então, a gente tem o seguinte, ó, nessa figura aqui, a gente tem o ângulo AOB e o ângulo BOC. Então, a gente já percebe ó, que esses dois ângulos estão partindo do ponto O. E esse ponto O é o vértice. Então, eles têm o mesmo vértice. E agora vamos ver se eles têm um lado comum. Ó. Esse lado bem aqui, BO, pertence tanto a esse ângulo AOB quanto ao ângulo BOC. Então, eles têm também o lado comum, OB. E pontos internos. Voltando para aquela figura que a gente viu inicialmente, lá em ângulos consecutivos, pontos internos, ó, o que a gente percebe? Ó, esse ângulo maior, esse verde, esse azulzinho está dentro desse ângulo verde. Então, eles vão ter pontos internos em comum. Então, é como se um ângulo estivesse dentro do outro que vai ter ponto interno. E nesse caso aqui, ó, ele não tem. Está um depois do outro. Então, não possui pontos internos comuns. Por isso que eles são adjacentes. Então, eles são consecutivos e não possuem pontos em comum. Então, a gente vai ter ângulos adjacentes. E o que são ângulos complementares e ângulos suplementares? Aqui, primeiro, ângulos complementares. O que vai ser? Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus. Então, eu vou pegar dois ângulos. Quando eu somar esses dois ângulos, tem que dar 90 graus, para eles serem ângulos complementares. Exemplo. A gente tem os seguintes ângulos aqui, ó. Olhando aqui para a figura, COB, esse de 30 graus em azul, e o ângulo BOA, ou AOB, esse que está aqui em roxinho, que equivale a 60 graus. Então, se a gente somar esses dois ângulos, se a gente pegar 60 mais 30, é igual a 90. Então, a gente vai ter um ângulo complementar. Quando a gente somar dois ângulos que seja igual a 90 graus, a soma. E o que vai ser ângulos suplementares? É quando a gente tiver dois ângulos, que a gente somar esses dois ângulos e obter 180 graus. Por exemplo, na seguinte figura a gente tem um ângulo AOB, esse aqui que equivale a 60 graus, e o ângulo BOC, que equivale a 120 graus. Então, se a gente somar esses dois ângulos, vai ser igual a 180 graus. 120 mais 60 é igual a 180. Então, quando a gente tiver dois ângulos que quando a gente somar for igual a 180 graus, a gente vai ter ângulos suplementares. E se a gente perceber aqui pelo formato da figura, ó, aqui quando a gente junta esses dois ângulos, a gente tem meia volta. E o ângulo de meia volta é um ângulo de 180 graus. E nessa outra aqui, ó, para o ângulo complementar, o formato dessa figura aqui, ó, é o formato de um ângulo de 90 graus. Então, a nossa aula finaliza por aqui e nos vemos na próxima.